Olá, querido irmão, querida irmã, um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você e com toda a sua família. Tenho recebido aqui mensagens através aí dos formulários, mensagens no WhatsApp, de pessoas que estão gostando, dos estudos bíblicos, estão compartilhando também com outras pessoas. Que bom que tem feito a diferença na sua vida esse estudo bíblico. Que Deus continue te abençoando no estudo da sua palavra. Lembrando que esse estudo é feito em duas etapas. A primeira é este vídeo que você está recebendo aí no seu WhatsApp. E a segunda é o formulário que você receberá também aí por WhatsApp, onde consta aí algumas perguntas, os textos bíblicos com as perguntas, todas aí do estudo bíblico que está nesse vídeo. E eu te peço que responda esse formulário e encaminhe de volta para mim. Essa vai ser uma maneira de nós nos comunicarmos e eu poder te ajudar com alguma dúvida, seja relacionado ao estudo ou alguma outra coisa que talvez tenha surgido a dúvida e eu não tenha aqui explicado, tá certo? Então, conto com você para assistir a esses vídeos, responder os questionários e também compartilhar a esperança com as outras pessoas. E bom, antes de cada estudo bíblico, é importante nós fecharmos os nossos olhos e orarmos a Deus pedindo a orientação e a iluminação do Espírito Santo para compreendermos a palavra do Senhor. Então, neste momento, convido você a fecharmos os nossos olhos e juntos falarmos com o nosso Deus. Grandioso Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui para juntos estudarmos a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo, mesmo que inspirou os santos profetas ao escreverem a Bíblia, ele possa agora iluminar nossa mente para que possamos compreender e colocar em prática a Tua palavra em nossa vida. Assim, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmão, como sempre, é fundamental que você tenha aí em mãos a sua Bíblia. Que não fique apenas com o que eu estou falando aqui. Eu sou um ser humano, eu posso errar, mas a palavra de Deus ela não falha, ela é a própria verdade. E você deve ficar com o que eu estou falando se você confirmar aqui na palavra de Deus. Amém? Então, se você não tiver impressa, que baixe num aplicativo no celular. Hoje nós temos aí a facilidade, dos programas aí da Bíblia para podermos compartilhar, podemos estudar a mensagem de salvação. Então, o nosso estudo de hoje é o tema número 3, e um tema bastante interessante, a origem do mal. Como se originou o mal na Terra? Como harmonizar um Deus amoroso? Essas são algumas perguntas que as pessoas costumam fazer. Como harmonizar um Deus amoroso que deu a própria vida para salvar pecadores com a existência de doença, sofrimento, morte, violência, terrorismo, roubos, assassinatos frios que acontecem todos os dias? Como entender que existe um Deus de amor que deu sua própria vida para nos salvar, mas que permite algo assim acontecer? Será que Deus é responsável por tudo isso? O que você acha? Essa e outras respostas nós encontraremos através do estudo de hoje e que Deus possa lhe abençoar grandemente. A primeira questão é: de quantos anjos era composto o exército de Deus? O que isso tem a ver com o tema de hoje? Já nós vamos descobrir. Para respondermos a essa questão, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 11. Diz assim a palavra de Deus, você pode acompanhar aqui na tela, mas gostaria que você acompanhasse principalmente aí na sua Bíblia Sagrada. Apocalipse 5, no versículo 11, diz assim: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número, prestem bem atenção, eram de milhões
e milhares de milhares. Então, de quantos anjos é composto o exército de Deus? De acordo com o texto bíblico que nós acabamos de ler, é composto de milhares de anjos. São muitos anjos que compõem o exército de Deus. Bom, gravem bem aí a quantidade de anjos que compõem o exército de Deus. Logo você vai descobrir por quê. Agora, que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, que era o ex-líder dos anjos? Nós vamos ler aqui alguns textos do livro de Ezequiel, no capítulo 28. Nós vamos ler o versículo 14, o 15 e também o 17. E nós podemos ler da seguinte forma: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Primeiramente, aqui diz que Lúcifer era um querubim. E nós vemos aí a figura do querubim aparecendo, né? Algumas partes da Bíblia, como, por exemplo, lá no Jardim do Éden, quando o homem e a mulher pecaram e tiveram que sair do jardim, Deus coloca querubins guardando ali a entrada do jardim, né? A estrada que levava à árvore da vida. Vemos também, quando se fala do santuário de Deus, o santuário ali construído por Moisés, sob a orientação de Deus no deserto, e também quando vamos ali para o livro de Hebreus, ali capítulo 8, capítulo 9, que fala do santuário que existe lá no céu, vemos ali a figura do querubim, tanto sobre a arca da aliança, né, no propiciatório, assunto que nós vamos ver aí nos próximos estudos, os dois querubins, um voltado com a asa para o outro, cobrindo ali a arca da aliança. E também ali desenhados nas cortinas do santuário. Então nós vemos aparecer aí a figura do querubim, um anjo que cobria, um anjo que tinha a função de guardar. Então Lúcifer era um anjo querubim. Diz aqui que ele permanecia no Monte Santo de Deus e andava no brilho, em meio ao brilho das pedras. Diz que ele era perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ou seja, este anjo foi criado perfeito, sem mancha, sem mácula. Ele foi criado bom, até o dia que se achou iniquidade nele. E iniquidade é o mesmo que pecado. Diz-se: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemple. Esse anjo, de uma forma, né, que nós costumamos aí, alguns teólogos costumam dizer aí, como um mistério da iniquidade, porque é um mistério, né? Como que no lugar perfeito, que é o céu, no coração de um anjo que era perfeito, criado perfeito por Deus, surgiu o pecado. É realmente um mistério. Mas o fato é que esse anjo começou a elevar o seu coração por causa da sua formosura. Esse anjo foi criado belo. Ele começou a se admirar. Ele começou a cobiçar a posição de Deus. Ele deixou-se corromper por causa da sua sabedoria, por causa do seu resplendor. E não mais se contentava com aquela posição de líder dos anjos. Ele queria também ser adorado como Deus é adorado. Então a Bíblia descreve esse anjo como: perfeito era nos teus caminhos, até cometer o quê? Iniquidade, que é o mesmo que pecado. Então, respondendo aí algumas das perguntas, né? Deus criou o diabo? O que você acha? De acordo com esse texto, não. Deus criou um anjo perfeito. Um anjo com livre arbítrio. Assim como Deus criou eu e você com livre arbítrio. A liberdade de escolha. Deus também criou esse anjo com a liberdade de escolher. E, infelizmente, esse anjo acabou fazendo a escolha errada. Ao invés de continuar sendo Lúcifer, que significa portador de luz, ele escolheu se tornar
Satanás se quer dizer adversário. Então, Deus não criou o diabo. Deus criou um anjo perfeito que fez escolhas erradas e se tornou o diabo. Tá certo? Que outro pecado ou outros pecados cometeu esse anjo? Nós vamos ler aí no livro também do profeta Isaías, no versículo 12 ao 14. E nós lemos o seguinte, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Um detalhe importante, nós não encontramos aí, talvez na sua tradução bíblica, que deve ser a mesma da minha, né? A que mais costumamos utilizar aí é a tradução revista e atualizada, né, de João Ferreira de Almeida. Você não vai encontrar escrito aí a palavra Lúcifer. Lúcifer é uma palavra aí do latim, que vem aí da palavra lux e fero. Fero significa portador e lux, luz. Então, portador de luz. Nós lemos na Bíblia estrela da manhã, filho da alva. Então, esse filho da alva, no latim, em algumas outras traduções também, lemos escrito aí Lúcifer. Então, daqui a origem da palavra Lúcifer, filho da alva, portador de luz. E aqui diz assim, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações? Tu dizias no teu coração, veja bem o que se passava no coração desse anjo que tinha sido criado perfeito por Deus. Ele começou a pensar da seguinte maneira, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens e serei o quê? Semelhante ao Altíssimo. Interessante que esse anjo ele não queria ser semelhante ao Altíssimo, a Deus, no caráter. Ele não queria ter um caráter semelhante a Deus. Ele queria ser semelhante a Deus no sentido de também receber adoração. E isso é pecado, porque o único que é digno de nossa adoração é o nosso Criador. Quem nos criou, quem nos mantém, quem nos salvou da morte eterna, ele merece a nossa adoração. Agora, uma criatura criada por Deus, assim como eu e você, não merece, não deve ser adorado. Isso é pecado. Então, isso se passava no coração daquele anjo. Marcando, então, que outros pecados esse anjo cometeu? VOF. Ele queria se assentar no trono de Deus? O que vocês acham? Sim, esse era um desejo do seu coração. Ele pretendia ser semelhante ao Altíssimo? Também. Ele queria ser semelhante a Deus no sentido de receber a adoração de Deus. Adoração das criaturas criadas por Deus, assim como Deus recebe. Ele queria o lugar de Deus e ser adorado? Sim, também. E ele amou a Deus? Não. Imagine só alguém que ama a Deus fazer algo semelhante a isso. Então, ele não amou a Deus. Pelo contrário, ele começou a cobiçar o lugar de Deus. Ele começou a ter inveja de Deus. E qual foi o resultado disso, dessa rebeldia? Com certeza, assim como nós vemos em toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, o desejo de Deus é sempre salvar. Deus nunca tem o desejo de destruir alguém. Ele nunca tem o desejo de condenar alguém. Mas ele tem o desejo de, primeiramente, salvar a pessoa. E ele faz de tudo, de todas as coisas, para poder salvar. Mas quando essa pessoa insiste em não querer ouvir a Deus, usando mal aí o seu livre-arbítrio, infelizmente a consequência aí é a morte eterna. No caso desse anjo, a consequência, após todas as tentativas de Deus para resgatá-lo, para fazê-lo mudar de ideia, a consequência foi uma guerra, uma batalha. Nós lemos em Apocalipse 12, no versículo 7 a 9, o seguinte: houve uma peleja no céu, houve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou o lugar deles.
E foi expulso o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Aconteceu uma batalha, uma guerra no céu, uma guerra terrível. Não se sabe, a Bíblia não nos revela como que foi, se foi de espadas, como que aconteceu essa guerra. A Bíblia nos diz apenas que aconteceu uma guerra. De um lado, Jesus, os anjos que permaneceram ao lado de Jesus. Do outro lado, o diabo, que era Lúcifer, que agora se tornou o diabo, o adversário, ele e os anjos que se posicionaram ao lado dele. E houve uma batalha terrível. E o texto bíblico aí em Apocalipse, ele nos relata que 1/3 dos anjos foram arrastados com o diabo para o seu lado. Ele conseguiu enganar 1/3 dos anjos do céu. E lembra-se de quantos anjos compunham o exército de Deus? Milhares. Que quantidade ficou ao lado de Satanás? Divida milhares por 3. Pegue uma parte. Essa é a quantidade de anjos que ficaram ao lado do diabo. Imagine só, com a sua palavra enganosa, com a sua palavra mentirosa, ele conseguiu enganar 1/3 dos anjos. Apocalipse 12, no versículo 4, fala que ele, com a sua cauda, arrastou a 1/3 parte das estrelas do céu, ou seja, dos anjos. Quando nós vamos ali, por exemplo, para Isaías, no capítulo 9, no versículo 15, ali diz que o profeta que fala a mentira é a cauda, ou seja, com a sua palavra enganosa, com todo ali o seu comércio de palavras, de insinuações, de mentiras, o diabo conseguiu enganar esses anjos. E, consequência, todos eles foram expulsos dos céus. E, infelizmente, vieram alojar-se aqui na terra. Então, qual foi o resultado desse anjo, da rebeldia desse anjo? Houve uma grande peleja, uma grande batalha entre Cristo e Lúcifer. E ele não prevaleceu, Com certeza, ele foi expulso do céu. Agora, que advertência Deus fez a Adão e Eva no jardim? Depois de tudo isso que nós lemos, será que Adão e Eva tinham com que se preocupar num jardim ali criado, perfeito, como nós vimos no estudo anterior? Veja Gênesis 2, versículo 15 a 17. Gênesis 2,15 diz: Tomou, pois, o Senhor Deus e o colocou no jardim do Éden para o cultivar, e prestem bem atenção, o guardar. Será que eles precisariam guardar o jardim de algum perigo, de alguma coisa? E diz assim, olha, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. Então, Deus deu a seguinte advertência ao casal. Disse, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comerem, certamente morrerão. Essa foi a orientação de Deus.